Pastora, Amém. muito obrigada por essa Amém. lindeza, me aceitar e aceitar o meu Amém. convite com tanto carinho, Amém. com tanta humildade, né? Fiquei muito Amém. feliz e eu sei que Deus Amém. tem muita coisa para derramar hoje sobre as nossas vidas, né? Eu sei que o Amém. coração da senhora está ardendo aí. E antes eu estava orando e o Espírito Santo falou que vai ser um tempo precioso, vai ser um tempo ímpar, assim, para muitas vidas vão ser alcançadas, em nome de Jesus. Que essa Amém. live seja como o vento, assim, né? Eu sempre Amém. falo que seja levada como o vento, assim, que chegue em corações e vidas que precisam ouvir. Ainda Amém. mais hoje, né? Ainda mais hoje Amém. sobre o nosso tema, que vai ser muito forte. Amém. A senhora quer se Amém. Eu quero dar? agradecer. Eu quero agradecer pelo carinho, né? Pela Amém. confiança, pelo convite de ter me convidado para sentar à mesa, né? Com as mulheres. E vai ser, Sim. sim, uma tarde gloriosa no Senhor. Ele tem ministrado algumas coisas no meu coração que eu tenho buscado e perseverado, né? Porque o ambiente da intercessão é um lugar de perseverança. Sim. E Deus vai levantar nesses últimos dias uma geração alinhada com seus Amém. propósitos nesse lugar, Amém. sabe? Só Em que nome de antes Jesus. disso, ele vai precisar nos reposicionar como intercessores. E eu estava orando Amém. aqui na minha sala, né, uma horinha antes, e a palavra que ele estava ministrando ao meu coração era reposicionamento. Dias de Aleluia. reposicionar os intercessores no ambiente correto. Sim. Porque não é sobre nós, é sobre ele. E não é sobre um serviço. É sobre estar diante dele. Amém? E eu queria Amém. orar com você primeiramente, né, para a gente dar início aí. Tá bom? Podemos? Sim, pode ficar à vontade, pastora. Pai, Palavra é sua. nessa hora, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor está aqui. E a tua Amém. palavra, Senhor, ela nos garante, Senhor, que onde tiver um ou dois reunidos em teu nome, aí o Senhor está. E, Senhor, nós queremos selar esses ambientes agora que nós estamos, Pai. Nós queremos selar agora, pedir que o Espírito Santo visite agora, Senhor, toda a parte elétrica, toda a parte de fios, toda a parte de internet. Senhor, que o Sim. Senhor vai visitando agora os ambientes físicos, onde existe um intercessor. E, Senhor, aonde tiver um intercessor que é para estar nessa live, Senhor, agora, nessa tarde, nós queremos convocar agora, soltar uma voz agora, ó Deus, convocando eles para que eles entrem agora, Senhor, para que eles possam receber diretamente da fonte que é Jesus Cristo. E, ó Deus, e que eles sejam reposicionados, Deus, no Senhor. Amém. A nossa função não é entrar num ambiente de guerra somente, mas é estar posicionados, ó Pai, primeiramente, com o general de guerra que é Jesus Cristo. Pai, o Senhor é um modelo de intercessão do céu para nós. E nós queremos, nessa tarde, engrandecer o Senhor, porque o Senhor é o intercessor excelente, o intercessor que não erra, o intercessor permanente diante do Pai, a nosso favor. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor não desanima. O Senhor sempre está diante do Pai, intercedendo pelos teus filhos, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por levar ao Pai, ó Deus, a nossa intercessão com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Pai, em se condoer, ó Deus, e responder a nossa intercessão e trazer ao nosso coração o alvo do coração do Senhor para esse tempo. Pai, em nome de Jesus, libera, Senhor, o que está no coração do Pai preparado para nós. Eu sei que há comida sólida que o Pai quer liberar para os teus filhos, ó Pai. Então, prepara a aduba terra do nosso coração. Pai, assim como o Pai habilitou Jesus Cristo para um propósito, Pai, nos habilita como, ó Deus, o Senhor habilitou ele. E Jesus, assim como o Senhor deixou, Senhor, ó Deus, um decreto ali, avisando que o Senhor subiria ao Pai, mas o Senhor deixaria o Espírito Santo e ele nos habilitaria, nos ensinaria todas as coisas. Amado Espírito Santo, nos habilita como Jesus deixou outorgado. Nos habilita, Espírito Santo, com armas espirituais.
Ó Deus, a tua palavra diz que as suas armas são poderosas em Deus. E nós queremos colocar as nossas armas físicas, as nossas armas pessoais aqui diante do altar do Senhor. E para que o Senhor venha habilitar a tua igreja com as armas espirituais corretas. Pai, em nome de Jesus, abastece-nos, Deus, com os olhos espirituais, com visão, com discernimento, com estratégia, com visão, com armas. Espírito Santo, não nos deixa sermos, ó Pai, um soldado imprudente, um soldado que, ó Deus, que não sabe para a guerra da maneira correta. E, ó Deus, coloca os nossos olhos, como Jesus estava sempre olhando para o Pai. Olhando para o Pai. Desfrutando nesse lugar da presença do Pai. Aleluia. Santo, no nome de Jesus. Amém. 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 Eu creio. Eu creio. Amém. Eu quero agradecer as pessoas que entraram, né? Que estão entrando aqui. Agradecer cada um que está sentado à mesa. Eu sei que Deus tem algo preparado para o seu coração. Se o Espírito Santo de Deus atraiu você para esse lugar, é porque Ele quer habilitar você uma nova realidade do céu para o seu coração nesses dias. A Bíblia diz que Ele ainda está buscando sobre a face da terra alguém que se coloca na brecha. Ainda há um olhar do céu buscando um soldado que se apresenta e se coloca na brecha. Eu vejo ali em Romanos 8:34, fala assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes? Quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Há uma posição diante do Pai que Ele está lá hoje, intercedendo pelos teus filhos. Diante do Pai há um lugar para você. Eu vejo muitos intercessores, né, Simone? Eles intercedem bem, eles carregam um ofício real, uma realeza, mas eles não entenderam em Deus que há uma posição em Deus para estar. Antes de você receber o seu ofício de intercessor, o seu chamado de intercessor, seja ele qual chamado for, evangelístico, profético, apostólico, nós precisamos receber de Deus o modelo correto. Existe um modelo do céu para a terra que é Jesus Cristo. Jesus é o ápice do intercessor. E o que eu aprendi, eu aprendo hoje. Eu aprendo todos os dias a olhar quando eu entro numa sala de intercessão, onde eu ou às vezes eu estou no meu quarto, que é o meu ambiente da intercessão. Eu falo, Senhor, Jesus, ele estava diante do Pai. Jesus não estava somente exercendo um ofício para o Pai. Ele veio com uma missão. Mas a maior missão de Jesus não era um ofício. A maior missão do Filho era estar continuamente diante do Pai. E eu vejo uma geração de intercessores que se apaixonaram pelo seu ofício, que se entregaram pelo seu ofício, que estudam, que buscam capacitação, que estão diante, né, de uma responsabilidade. E Jesus está falando assim, filha, não tem a ver com o ofício, tem a ver de estar numa posição espiritual. Eu não chamei Jesus para a missão, eu chamei Jesus para estar diante de mim, desfrutando de mim, aproveitando da minha presença, porque eu achei ele nesse lugar. Aleluia. Ele Aleluia. pôde contemplar e ele pôde compartilhar daquilo que estava no meu coração. E eu tenho pedido ao Senhor revelação desse lugar, porque senão nós vamos ser apenas um robô. Eu vou entrar para exercer uma função. E eu não nasci no ministério de intercessão me apaixonando por esse lugar. O Senhor me ensinou a me apaixonar por esse lugar. Não para exercer. Hoje nós temos um chamado missionário e, né, nós temos ali uma missão que socorre crianças em nações. Então, eu tinha uma função, mas o Espírito me fez entender e a ver que todas as vezes quando eu entrava nesse lugar, eu precisava primeiro ter um encontro com Jesus, para depois exercer o que estava no coração de Jesus, ou para trazer a realidade da terra, aquilo que estava no coração de Deus. Porque existe já algo determinado no coração de Deus
para esse tempo. Mas o intercessor, ele precisa ter a sensibilidade de acessar primeiro o pão vivo. O pão vivo que é Jesus. E a partir desse relacionamento, a partir de você desfrutar, eu vejo ali a vida de Jesus quando ele vai interceder diante do Pai a favor de Pedro. Está lá, ó, em Lucas 22, 32, que fala o seguinte. Jesus falando para Pedro assim: eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Tem outras versões que falam assim: eu, entretanto, roguei por ti diante do Pai. E para que a tua fé, Pedro, não se esgote, não desfaleça. E tu, pois, quando você converter, ou seja, o intercessor Jesus, ele viu na frente, porque nós somos chamados como intercessores a olhar na frente, a ver na frente. A nossa visão é habilitada antes, porque o intercessor, ele vê antes, ele é coluna de Deus. Ele é aquele que vê antes o que está vindo. Então, Jesus, naquela realidade de intercessão a favor de Pedro, ele fala assim: poxa, Pedro, eu já vi que você ainda não está ainda do jeito que é para estar. Você ainda não está pronto, Pedro. Há um caminho ainda para você ser gerado. E Jesus se antecipou aonde? No lugar certo, na intercessão. Amém. Ele viu e ele respondeu não apenas com uma confrontação ou com uma realidade que Pedro precisava ter um encontro, mas ele foi para o lugar correto em Deus. E muito além, ele foi no ambiente que era para o intercessor ser encontrado pelo Pai. Ele falou assim: eu estou diante do Pai a seu favor. Eu estou aqui intercedendo diante do Pai para que a tua fé, porque ele já tinha visto que a fé dele nas tribulações poderia se desfalecer. Mas ele se antecipou para olhar, estar diante do Pai, para trazer a realidade de Deus a favor da vida de Pedro. Então, muitos intercessores hoje recebem grandes chamados de Deus, mas ainda não entenderam que precisam estar diante do Pai. Eu, antes de anteceder e receber a minha missão para as nações, o Senhor falou assim: você precisa amar o ambiente da intercessão. Porque coisas são geradas antecipadamente nesse lugar. Pessoas são geradas antecipadamente nesse lugar. Ministérios são gerados antecipadamente nesse lugar, filha. Não adianta você querer fazer algo sem estar antes diante de mim. Porque senão você vai estar totalmente desconectada daquilo que eu quero fazer. Quando você estiver nesse lugar, eu vou revelar ao seu coração o que é para fazer. Porque muitas vezes o nosso olhar está assim: eu quero fazer. Aí ele fala assim: mas você precisa estar. Por que Jesus precisou primeiro estar diante do Pai? Porque ele precisou conhecer o Pai. Sim. Ele precisou gastar tempo para ser habilitado pelo Pai, para saber o que estava no coração do Pai, porque o intercessor, ele tem uma responsabilidade. A responsabilidade de trazer do céu para a terra. Ele é aquele que interpõe diante do mundo espiritual. Eu estou ali, porque ele fala assim: eu estou buscando alguém que está onde? Na brecha. Alguém que está interpondo diante do céu para trazer a realidade para a terra. Sim, pastora. Pode falar. Não, deixa eu só lhe fazer uma pergunta, porque primeiro eu quero pedir para as meninas enviarem, né, o aviãozinho para outras mulheres, para que outras mulheres sejam alcançadas também. Amém. E eu sei que tem pessoas ali que me seguem que não tem muito entendimento ainda, né, que não sei quem é Cristo. E eu quero fazer uma pergunta para que a senhora possa me responder. Há diferença entre a oração e a intercessão? Sim. Porque eu faço parte do círculo de oração, né? Eu sou da Assembleia de Deus, então a gente faz parte. Mas eu acredito que eu indo para o círculo de oração, eu preciso estar durante o dia todo intercedendo, sabe? Não é simplesmente chegar lá e orar de qualquer forma, é como a senhora falou. É estar primeiro diante de Deus, saber realmente o que Deus quer para a nossa vida, colocar as nossas dúvidas, os nossos anseios diante do Pai. Então, intercedendo durante o dia
para chegar lá e orar, tem alguma diferença na oração e na intercessão? Olha, ótima pergunta. E sempre me perguntam essa pergunta quando eu gravo sobre esse tema. Primeiro, nós não precisamos interceder o dia inteiro para ir para o círculo de oração. O que eu preciso é estar com ele o dia inteiro. Por exemplo, hoje eu larguei tudo que eu estava fazendo dos meus afazeres para estar com ele. Porque quando você vai orar, você vai apresentar diante de Deus alvos. Ou você vai falar com ele, mas de uma forma acessando coisas que você precisa dele, ou respostas que você precisa dele. Porém, quando você vai para esse ambiente de comunhão com ele, você vai para o ambiente que Jesus ia, porque Jesus ia para desfrutar da presença do Pai. Tá entendendo a diferença? Por exemplo, quando eu estou orando, ontem, por exemplo, antes de ontem, eu estive na sala de oração, né? Nós acabamos de abrir uma sala 24 horas de oração, intercessão e adoração, né, no escritório. E eu cheguei lá, eu olhei para as bandeiras e eu falei assim, eu vou orar pelo Haiti. E eu me posicionei em cima da bandeira do Haiti e comecei a orar. Aí, de repente, o meu espírito estava conectado com o Pai. Por quê? Porque eu já tinha construído um ambiente de relacionamento com ele antecipadamente. E aí, quando eu entrei lá, que eu conectei de novo a minha mente com Jesus, e eu falei, Jesus, você está aqui, Jesus, mas eu estava orando pelo Haiti. Aí, na hora, o Espírito Santo, que habita em mim, falou assim, não sou eu que estou orando. Não sou eu que estou orando. Aí, o que eu fiz? Parei imediatamente de orar. Falei, Senhor, eu não quero me mover se não é o Senhor que está intercedendo. Aí, o Espírito Santo, aí eu fiquei ali gastando tempo para ouvir o Senhor. Sim. Paulo falava que ele rogava para ser escravo, para ouvir, para ter uma dependência tão profunda com Deus, e ele ficava no lugar ali até o Espírito Santo liberar o que era para ser feito. Sim. Então eu fiquei ali, Espírito Santo, eu não quero orar da minha carne. Aí comecei a orar em línguas, orar no Espírito, aí de repente o Espírito falou assim, filha, você está orando tal, mas eu quero que você levante profeticamente os remanescentes que eu tenho para as nações. Porque você acha que não há remanescente. Elias achou, o grande profeta Elias, quando ele entra na caverna, ele pensa de si mesmo que só havia sobrado ele. E ele pede a morte naquele momento. Aí o Senhor vira para Elias e falou, Elias, você acha que só você sobrou? Existem 70 mil ainda remanescentes que ainda não se dobraram a Baal. Aí o Espírito Santo começou a me dar essa palavra, né? E começou a me falar assim, ora para que nas nações eu traga para fora os remanescentes que eu tenho no Brasil, os remanescentes que eu tenho no Haiti, o remanescente que eu tenho na China. E eu comecei a orar sobre isso. Senhor, onde estão os remanescentes? Traz para fora. Assim como o Senhor trouxe para fora Davi de trás das malhadas, ele já estava sendo preparado para um tempo. E eu sei que para esse tempo o Senhor tem os seus. Nós não estamos enxergando, mas Deus está enxergando. Deus falou para mim, eu estou preparando um grande exército, filha. Vocês não estão vendo. Os olhos de vocês estão na crise, os olhos de vocês estão nos problemas da noiva, mas os meus olhos estão nos remanescentes. E aí eu comecei a falar, nossa, é verdade, nossa Senhor. E ali eu comecei a interceder, pastora Simone, né, profeticamente. Mas por que, Simone, se eu não tivesse construído algo antes, eu não teria discernido. Outra coisa que o intercessor precisa entender, a oração é para toda a igreja. Porém, a intercessão é para aqueles que são convocados e os que responderam ao chamado da convocação. Lembra o profeta Elias? A Bíblia fala que ouviu uma grande voz do céu, que era a voz do Pai, perguntando a quem enviarei. Só o ouvido de Elias estava habilitado a ouvir a voz do Pai, mas aquela voz não era destinada especificamente para o profeta Elias. Mas a audição espiritual do profeta estava alinhado com o que o céu estava declarando. E ali ele se apresenta, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele começa a responder, porque o coração dele estava disponível, disposto para Deus.
Então, a oração é para toda a igreja, mas o ministério de intercessão é para o chamado, convocado por Deus, que respondeu ao seu chamado. E tem preço para isso? Tem preço. Existe um preço. Qual é o preço? O preço é estar no ambiente de vida com o Senhor. Um ambiente de contemplação, um ambiente onde eu desfruto da presença dele, não aquele ambiente que eu só entro para pedir. Eu Sim. já entrei em ambientes de intercessão com equipes que eles entravam, absolutamente o Espírito Santo falava para mim assim, eles só querem as minhas mãos. Eles só querem acessar as minhas mãos, aquilo que eu posso fazer pela igreja, aquilo que eu posso fazer pelo ministério, aquilo que eu posso fazer por vocês. Mas eu estou buscando uma geração de intercessores que carregam a arca da presença. Eu busco intercessores que carregam óleo fresco, porque desfrutam da minha presença, filha. Não tem a ver com ministério de serviço, não tem a ver com um ofício. Tem a ver com o ambiente que vocês constroem. Quando vocês entram comigo, vocês desfrutam e vocês constroem ambientes de adoração. Ambientes onde vocês acessam o coração de Deus. Ali eu aprendo no livro de Gênesis, lá quando todos os dias o pai descia para se relacionar com a sua criação. Ele descia, não para perguntar para Adão, Adão, me dá aí conta do que você está fazendo, Adão. Adão, né, quantos animais você discipulou hoje, Adão? Não era para isso. O pai queria saber sobre Adão, como foi o dia de Adão, para desfrutar da companhia de Adão. E eu vejo ali todas as intercessões de Jesus, Jesus subindo e construindo o ambiente com o Pai. E ele falava assim, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Por quê? Porque ele estava constantemente no ambiente de glória, um ambiente de paternidade, um ambiente de comunhão com seu Pai. E aí o Pai revelava o quê? O que estava no coração do filho. Pastor, e até mesmo antes de ele morrer, ele ainda intercedeu por nós, né? Ele ainda suplicou para o Pai, né? Ele suplicou, e ali João 17, que é uma intercessão sacerdotal do Filho, ele apresentando ali os tópicos, o 4, o 5, o 6, Sim. a maioria deles construídos na unidade com o Pai. Sim. Ele apresenta de uma forma que, olha, nós somos um, e porque nós somos um, nós temos comunhão, e começa ali, nós somos um na palavra, ele começa a construir direcionamentos proféticos conectados com a unidade que ele tinha com o Criador, com seu Pai. Eles não havia uma desconexão entre a desconexão deles foi apenas na cruz. Quando ele vai tomar o cálice lá, que o Pai, né, se afasta dele, né, ele fala assim, meu Deus, onde está, Senhor? Onde está? E o medo de Jesus não era ir para a cruz, o medo era de ficar sem a presença do Pai. Porque ele sabia que o pecado da humanidade viria sobre ele. E naquele momento o Pai não podia estar. Ele tinha que passar por aquilo sem a presença do Pai. Então, o nosso olhar, precisa olharmos como intercessores e falar assim, meu Deus, eu preciso temer, ter um ofício sem a presença do Pai. Fazer algo sem o Pai é terrível. Porque ele não chamou você para fazer algo sem ele. Ele chamou você para construir algo com ele. Ele segura na nossa mão e fala assim, Simone, segura na minha mão, filha amada, que eu vou ensinar você como orar. Porque Jesus falava que nós não sabemos nem orar como convém. Então, ele fala assim, vai, segura na minha mão, eu vou te habilitar, Simone. Segura na minha mão, Simone, que eu vou ensinar você sobre nações. Eu vou ensinar você sobre intercessão de igrejas. Eu vou habilitar você. Então, o Espírito é quem nos habilita. Sim. Não é um curso. Essa geração está muito presa, Simone, num método. Numa estratégia humana. Sim. Eu vou fazer um curso tal. Não que não seja bênção você fazer um curso. O curso precisa. Sim. Deus deu as ferramentas para criar a igreja use as ferramentas. Mas a nossa confiança não pode estar nas ferramentas. Porque Jesus, todos os dias, ele precisava, todo dia ele precisava estar o quê? Com o Pai. Para quê? Porque para cada dia, o Pai falava para ele o que era para fazer. Era igual o povo no deserto.
A Bíblia diz que o povo, quando estava lá no deserto, a cada dia havia um maná liberado do céu para eles. Por que isso? Porque eles não poderiam se acostumar com aquilo. A comida tinha que ser comida naquele momento, e se guardasse para o dia seguinte, a comida estragava. Por quê? Você precisava estar constantemente lá, ó, comendo pão. Você precisava todo dia lá, ó. Era uma porção para aquele dia. Então, o relacionamento com o Pai é dessa forma, né? Porque Jesus, aí ele acessava o Pai todos os dias. Ele perguntava para o Pai todos os dias, sendo para milagre, sendo para cura, sendo para qual ferramenta fosse de intercessão, ou de cura, ou de milagre. Jesus unicamente, exclusivamente dependia do céu, dependia do Pai. E ele construiu, como ele construiu, Deus lá na criação, ele constrói um ambiente. Ele cria o ambiente para o homem. E depois ele pega, quando o ambiente já está preparado, já está pronto, eles vão lá, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí eles passamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. E aí ele introduz o homem no ambiente, ele prepara primeiro o ambiente. E o que é que o Filho vem nos ensinar com esse relacionamento com o Pai? Ele fala assim, filha, eu estou ensinando a vocês a preparar um ambiente. A preparar primeiro o ambiente, prepara o ambiente da comunhão, prepara o ambiente para atrair a presença. Quantas intercessões eu entro às vezes, o Espírito fala sobre o ambiente, fala, eu não habito nesse ambiente, o ambiente está seco, a minha presença não está no ambiente. Eu começo a entrar agora, o meu coração começa a gerar o quê? O ambiente onde a presença vai ser atraída para lá. Sim. Sim. Qual que é a chave? O quebrantamento. Sim. Então tem que gerar. Eu já entrei em reuniões onde eu discernia aquele ambiente. Eu falava, Deus, cadê a presença do Senhor aqui? Só tem intercessores aqui, Pai, mas cadê a sua presença? Ele fala assim, eu não tenho mais, porque vocês já sabem tanto que vocês não dependem mais de mim. Vocês já foram tão habilitados que vocês pararam de ir para a fonte para buscar novidade de vida do céu para agora. Então, para cada estação há uma novidade de vida para nós agora do céu. O problema é que essa geração, pastora, tem tanta pressa, Simone, tem tanta pressa para receber, para estar, para fazer, para acontecer. Não gasta tempo para ouvir a Deus. Não gasta tempo para receber de Deus até que Deus fale. Antes de ontem. Hã? Eu ia falar isso agora. A senhora está me chamando de pastora, mas eu não sou pastora, não. Mas vai profetizando. Eu tava pensando agora, na nossa geração, né? Do tudo muito rápido. Eu vejo, assim, que não há um preparo. Né? Mesmo na nossa casa, mesmo no nosso secreto com Deus. Muitas vezes, eu falo por mim, que é tudo muito raso, né? Muito rápido. Os dias passam muito rápido, a gente parece que nunca tem tempo, o dia é cada vez menor, e a gente acaba fazendo tudo, não chegando nesse nível de intimidade com o Pai. Até hoje de manhã eu falei no meu devocional que quanto mais a gente entra, né, no mar, quanto mais a gente conhece a presença do Senhor, mais a gente quer ir para o fundo. Porque a gente tem certeza que o Senhor está com a gente, né? Então, é esse nível. A gente muitas vezes não dá tempo. A gente fala com o Senhor e acabou, levanta, mas não ouve o que o Senhor tem para nos falar. Não ouve o que o Espírito Santo tem para nos revelar. E às vezes ali tem coisas maravilhosas que Ele quer revelar para nós e a gente não dá tempo. Sim. E daí, o Senhor não fala comigo, porque o Senhor não fala comigo, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou me consagrando, o Senhor não fala. Mas às vezes a gente não dá tempo para ouvir. A gente fala tanto, que o Espírito Santo que fica do nosso lado dizendo assim, calma, filha, né? Calma, eu vou falar, calma, espera. Então, eu vejo isso, uma geração muito acelerada, muito acelerada. Até mesmo no ciclo de oração, nas orações na igreja, tudo muito rápido, tudo muito... O Espírito Santo não tem mais a liberdade de se mover. Então, fica uma coisa quase que engessada. E como que ele vai trabalhar? Como ele vai trabalhar no meio da igreja? Como ele vai trabalhar no meio do povo? Se é tudo muito arrumadinho, né? Então, muitas vezes ele... Né?
muitas vezes ele quer trabalhar e ele não consegue. Por quê? Porque ele é muito cavaleiro, né? Então, a gente não está mais dando a liberdade para o Espírito Santo. Eu vejo dessa forma, né? Claro que a senhora que trabalha com isso, claro que, né, entende muito mais. Mas é do que porque eu, mas... é uma geração, sabe, Simone, muito focada no resultado. Sim. Eu quero resultado para mostrar para o homem que existe fruto. E, na verdade, o intercessor ele precisa ser tão habilitado nos ouvidos. Eu já fiz reuniões onde nós vamos ter reuniões de intercessão para ouvir. E a gente não saía desse lugar até ouvir, porque o intercessor ele precisa mais ouvir do que falar. Porque se ele não escuta, se ele não ouve, ele vai interceder o quê? Se ele é alguém que se coloca na brecha para trazer o que está no coração de Deus, mas eu não paro para ouvir. Então, estou orando o quê? Se eu não estou ouvindo o que o responsável de liberar a voz não está falando. E aí, a sua alma e o seu espírito vai haver uma luta, né? Paulo falava muito bem sobre isso, sobre a luta da alma e do espírito. E aí, quantas vezes eu já quis sair, entrava na reunião e falava assim, o Espírito Santo falava, quero habilitar os ouvidos de vocês. Vão ouvir, vão ouvir, vão ouvir. Aí a alma queria sair logo do lugar. Sim. E queria ir logo fazer o que era para ser feito. Aí o Senhor falou assim, você já quer fazer porque você já aprendeu a fazer. Mas essa geração tem que aprender a desaprender o que aprendeu. Porque senão, o governo não é do Espírito Santo de Deus. Outra coisa que eu aprendo nesse lugar, ainda sobre Lucas 22:32, era alvo. As pessoas entram hoje sem alvos, né? Porque Jesus, quando entrou a favor de Pedro, né, diante do Pai, ele já era carregado de alvo. Qual que era o alvo dele? Não era só ser intercessor diante do Pai, mas o meu alvo maior, eu sou chamada a estar diante de Jesus. Eu sou chamada, convocada a estar diante do Pai através da cruz, através de Jesus Cristo que morreu. Então, eu não sou chamada a ter um ministério para mostrar frutos aos homens. Eu não sou chamada a dar frutos para a igreja, ver, aplaudir. Eu sou chamada a carregar óleo como Maria de Betânia. A Bíblia fala que Maria de Betânia tinha óleo, tinha desejo de estar com Jesus. Marta não. Marta queria estar fazendo algo para servir Jesus. São ambientes diferentes. São ambientes onde Jesus olhou e falou assim, Marta, olha, não importuna Maria não, que ela escolheu a boa parte, minha filha. Olha, e eu tenho uma preocupação no meu coração, pastor, que há muitos anos atrás, né, no início do meu ministério, eu entrei no ativismo ministerial. E eu perdi a presença de Deus fazendo algo para Deus. Olha só. E aí um dia ele falou assim, esse ministério não é mais... Eu não estou mais nesse ministério que você está executando aí para mim na igreja. E era um ministério frutífero. Ganhava almas. Era referência para outras igrejas. Mas o Senhor falou assim, eu não habito mais nele. Você perdeu a presença, a minha presença, fazendo coisas para mim. Eu não chamei você para fazer algo para mim sem mim. E aí foi mais de 5 anos para Deus restaurar o meu coração nesse lugar. O lugar da visitação, o lugar da intimidade. E aí ele falou para mim um dia assim, eu tirei esse ministério porque ele ia roubar você, ele estava roubando você de mim. Eu tomei o ministério das suas mãos porque ele estava sendo maior do que o seu desejo de estar comigo. E aí quando ele começou a restaurar os altares do meu coração, ele falou assim, agora eu vou abrir sua agenda no Brasil e você vai começar a ministrar a noiva. Porque a noiva perdeu a satisfação, o contentamento de estar comigo. Sim. E ela está no lugar de construir torres de Babel. Eu não pedi torres de Babel. Eu estou pedindo altares. Eu não estou em torres de Babel. Eu estou ainda em altares de adoração. A igreja precisa entender que está ligado com a adoração e não em construir as coisas para que os homens vejam o quanto vocês são sagazes, o quanto vocês são preparados, o quanto vocês têm conhecimento. Até porque filha, a glória é para mim. Aí eu ia dizer, até porque ele não divide a glória dele com ninguém, né? Ele não divide com ninguém. E é onde muitas pessoas, pode até ser eu, estão enganadas ainda, achando que tem a presença de Deus,
né? Estão na Exatamente. igreja Construindo coisas, torres de Babel. e, o Senhor e não está precisam. passando... Eu vejo a pressa de Deus em passar revista no seu exército. Sim, Por quê? Porque sim, os dias estão muito acelerados, pastora. sim, Os dias estão assim, os dias estão corridos e a volta de Jesus está aí. amém. Então Jesus precisa reposicionar a noiva para o lugar certo. Glória a Jesus Deus. precisa gerar no coração da noiva um novo entendimento da simplicidade de ir para a presença de Deus. Hoje em dia, quando você prega sobre isso na igreja, não dá ibope. Vai pregar sobre a intimidade, não dá ibope. Vai pregar sobre cruz, não dá ibope. Vai pregar sobre vida com Deus, não dá ibope. Agora prega sobre a prosperidade. Isso. Vai Ativação falar sobre profética. arrependimento. Exato. Sim. Então, nós precisamos nos avaliar como intercessores. Eu estou carregando, de fato, a presença, a arca de Deus. Eu tenho construído no meu secreto. Eu tenho gerado óleo como aquelas virgens prudentes. Eu tenho gerado óleo da presença. Qual que é a altura, a dimensão, a profundidade da sua vida com Deus? Se ele vier agora, como noivo que veio à meia-noite lá, e ele ecoar, e o noivo falar, ó, eis aqui o noivo. Você vai ter sobrando na sua candeia, intercessor, óleo para se justificar, para falar, Deus, olha aqui meu óleo. Porque ele não vai falar assim, deixa eu ver suas obras só. Sim. Quando ele pegou as 5 virgens, ele olhou o óleo, ele não olhou o serviço. Ele olhou e falou assim, ó, você tem sobrando, pode entrar. As 5 que ficaram para trás, não foi por causa do serviço, foi porque não tinha óleo. Então, não se engane, você pode estar construindo coisas onde a presença de Deus já se foi faz tempo. É verdade. É verdade. E aqui, nós somos chamados, como Jesus, a estar a favor. Porque Jesus estava a favor, né, de um povo, dos filhos de Deus. Aí, enquanto eu buscava, o Espírito Santo estava falando sobre estar a favor, estar na brecha. Sim. Estar diante de Deus carregado de uma causa. Não onde a causa é o centro, mas ele é o centro. Porque ele é o centro, ele me dá a causa. Entendeu? Sim. O nível de importância, primeiro, estar diante dele. Porque eu estou diante dele. Ele põe no meu coração as causas. Ele coloca o grito, ele coloca as dores de parto, ele coloca os alvos. E aí eu vou desfrutar, porque ele vai fazer comigo. Ele não vai fazer sem mim. Aí o Espírito Santo me trouxe 3 mulheres na Bíblia. São mulheres que elas estavam como Jesus, diante de Deus, só que a favor de uma causa. A Bíblia fala ali da vida de Abigail. Abigail foi uma mulher sábia, uma sabedoria plena. Só que a Bíblia fala que o seu marido era um tolo. A Bíblia diz que quando Davi manda os servos a pedir suprimentos ali para Nabal, ele nega. E quando os servos vão até Davi, Davi vem com os seus servos lá da guerra para exterminar a casa de Nabal, para destruir toda a sua genealogia, a sua casa. Um servo que viu aquilo, que viu o não de Nabal, a sua imprudência, a sua burrice. O servo vai até Abigail, que sabia que Abigail era uma mulher prudente, sábia, que era uma mulher que estava alinhada com Deus. Ela descobre, ela sabe disso. E o servo fala assim, Davi está vindo para exterminar sua casa, Abigail. Ela imediatamente vai lá, né, na sua despensa, começa a pegar tudo do bom e do melhor, e ela pega 2 servos e ela vai em direção ali a Davi para se colocar a favor da sua casa. Então, o que eu vejo hoje, uma mulher que se colocou na posição a favor de uma causa, que era a sua casa. Nosso primeiro chamado como intercessores, né, Simone, é nos colocar na brecha, na posição a favor da nossa casa. Sim. Eu vejo mulheres hoje que abriram mão desse lugar e elas estão querendo construir torres lá fora, torres de Babel, né? Porque tudo que você constrói sem o braço e a direção de Deus é torre de Babel. Então eu vejo uma mulher ali que ela se antecipou para cobrir, para ser a favor da casa dela. E eu vejo hoje mulheres que não têm um olhar espiritual desse lugar. A casa para ela é um peso. Orar pelos filhos que estão fora da presença é um peso. Gerar o seu marido debaixo da intercessão é um peso.
E aí, são mulheres que ainda não aprenderam a sua convocação prioritária, que é primeiro a sua casa. Não adianta. Quantas esposas perderam seus casamentos porque tinha um grande ministério lá fora e o casamento desmoronando, os filhos desmoronando, a casa desmoronando, e lá fora, lindo, maravilhoso. Sim. Então, nosso chamado, primeiramente, eu preciso construir. Você precisa, mulher, ser aprovada primeiro dentro do seu lar. Você precisa ser aprovada primeiro na criação dos seus filhos. Você precisa ser aprovada no seu casamento, no tratamento com o seu marido. É lá, é nessas coisas simples, lá dentro primeiro, que o Espírito Santo vai convocar você para esse ambiente de intercessão. Deus porque é o nosso primeiro convocando, habilitando. Hã? É o nosso primeiro ministério, né? O ministério é a sua casa, os seus filhos, e você precisa encontrar Jesus nesse lugar. Sim. Porque quando você está abastecida de Jesus nesse lugar, fazer uma comida não vai ser peso. Trocar uma fralda do seu filho não vai ser pesaroso, porque você está entendendo que você está criando uma flecha que vai ser para as nações, que vai ser para ser resposta para as gerações. E não é porque você não está dentro que você não está frutificando na intercessão. Quantas conquistas eu construí primeiro dentro da minha casa. Deus me forjou, não foi no ambiente da igreja. Deus me forjou primeiramente no ambiente da casa. Deus me ensinou a orar e gerar coisas sobrenaturais primeiro na minha casa. E hoje eu tenho autoridade em algumas áreas porque primeiro eu venci dentro. E a gente tem uma cultura de querer primeiro fora. E Deus está falando assim, volta primeiro para dentro. Volta primeiro para dentro, que eu começo as coisas de dentro para fora. É verdade. Eu começo te gerando, te habilitando, te fazendo. Eu me lembrei de uma cena, né, Simone? Quando, né, os meus filhos tinham crise para dormir à noite, tinha pânico à noite, né, de sonhos, essas coisas. Sim. E de madrugada eu sempre era acordada para ir lá às 3 horas da manhã. E eu me lembro que eu deitava ali no chão, gelado, do quarto deles, e eu começava a interceder pela vida deles ali, naquele momento. Elas foram geradas naqueles dias frios, no chão ali, onde ninguém estava vendo. Meu marido estava dormindo, eu não estava vendo. As pessoas não estavam vendo, meus filhos não estavam vendo. Mas o Espírito Santo falando assim, filha, eu estou te habilitando agora num lugar secreto, onde lá na frente você vai entender o significado de estar nesse lugar aqui. Você está construindo nesse lugar. Hoje a minha filha tem quase 4 anos. Quando eu começo a orar, ela já pega os instrumentos dela da adoração e vai para o meu ambiente da intercessão. Por quê? Porque ela me vê nesse lugar. Seus filhos precisam te ver no lugar de intercessão. Seu marido precisa olhar para você e falar assim, a minha mulher é uma mulher de intercessão. A minha mulher é uma mulher guerreira de oração. Seu marido precisa olhar e ver isso em você, não porque você fala que é, mas que você construiu nesse lugar. Seus filhos precisam olhar para você, que nem o meu filho Davi, e fala assim, mamãe, que hora que você vai parar de orar? Porque eu vou orando, vamos orar, que agora está na hora de dormir, vamos orar. E aí ele, mamãe, fala logo amém. Porque eles me veem, eles veem que eu tenho prazer de estar nesse lugar. Sim. Que se eles não falar para me parar, eu vou permanecer, porque é um lugar onde eu desfruto. E porque eu desfruto, toda a casa desfruta. É verdade. Outra mulher que impactou meu coração foi Ana. A Bíblia fala que Ana, ela estava ali num lugar, numa posição ali, gerando um sonho pessoal. E que era até lícito, porque ser mãe naquela época era lícito, né, Simone? Sim. Era uma vergonha uma mãe não poder gerar no natural, era uma vergonha. E a Bíblia diz que Ana subia todos os dias para orar no templo. E ela clamava. E a Bíblia diz de um coração amargurado, um coração desgostoso com Deus, né? Porque ela orava e não via resultado. E isso era lícito. Mas teve um dia que Ana mudou o seu coração. E é isso que nós precisamos como intercessores. Trocar, sabe? O coração pelo coração do Pai. Quando Ana falou, ela fez um voto ao Senhor e ela falou assim, Senhor, se tu me dar um filho, eu prometo que eu devolvo ao Senhor. Ali, ela trocou o alvo da oração dela. Ela trocou o alvo da necessidade dela. E ela falou, se tu me deres, eu devolvo ao Senhor. A necessidade
necessidade de Ana era ter um filho, a necessidade de Deus era suprir um profeta para Israel. E uma mulher simples, uma mulher improvável, eu digo isso. Sim. Ela estava no lugar certo, na hora certa, e ela discerniu que ela estava no lugar errado. Ela estava buscando algo pessoal para ela, na brecha por ela. Sim. E nós somos chamados a estar na brecha para trazer, às vezes, primeiro para casa. Como era E foi Deus, e foi no tempo de Deus, porque ele precisava que Samuel nascesse naquele tempo. Naquele tempo. Porque Samuel precisava ser usado para tudo que ele foi, né? Então, Ana, claro que ao coração dela, né? Ela chorava aos pés do Senhor, mas era o tempo do Senhor, né? Era o trabalhar de Deus, né? Era um propósito que Deus tinha para a vida de Ana e para a vida de Samuel, né? E não era só isso, né? A coisa mais rica que eu aprendo com a vida de Ana é que, assim, era uma mulher que ela estava na brecha para ser uma resposta diante de Deus para um propósito, para suprir a nação. Sim. E ela discerniu isso, né? Ela falou assim, poxa, eu estou aqui no egoísmo, olhando para mim, para minha necessidade. Não, Senhor, eu devolvo ao Senhor isso. Eu passo a querer o que está estabelecido no coração de Deus. Então, quando Ana muda o alvo do coração dela, Deus estabelece uma resposta, né? Não só a resposta do profeta, mas a resposta dos outros filhos que Ana teve. Ela teve mais 4 homens e mais 3 mulheres. Sim. Então, quando uma mulher se posiciona diante de Deus, toda uma nação recebe. Quando uma mulher se posiciona diante de Deus, toda uma casa frutifica através daquela resposta. Né? Seja o seu chamado ser uma intercessora da sua casa, seja o seu chamado ser uma intercessora de uma igreja, da sua igreja. Eu não sei qual o seu chamado de intercessão, mas quando você se posiciona no lugar certo, toda uma geração vai colher. Toda uma igreja vai colher. Toda uma casa vai colher. Uma nação. E eu vejo também Esther. Esther, ela tinha um propósito, né, em Deus. Salvar o seu povo. Estar diante do rei Assuero. Havia um decreto que o rei liberou de morte para o seu povo. E ali eu vejo Mordecai, quando ele recebe essa notícia ali, ele vai para o lugar certo, ele vai para a porta do palácio, ele começa a clamar, a orar, a interceder, ele colocou a roupa de pano de saco, cinzas, e ele foi para o lugar certo de intercessão. E aí Esther descobre que Mordecai está na porta do palácio, e o que aconteceu para ele estar daquele jeito? Mordecai manda o servo ir lá avisar para ela o que tinha acontecido. Ó, você precisa entrar. Você precisa entrar diante do rei a favor do nosso povo. E ali ela inocentemente pega uma roupa do palácio, manda entregar para Mordecai. Mordecai nega aquilo, falou assim, manda, devolve para ela. Fala para ela que é para esse tempo que Deus estabeleceu ela nesse ambiente. E que se ela está pensando que ela vai sobrar porque ela está dentro do palácio, ela não vai sobrar. Ali ela tem um estalo, né? É verdade, eu preciso me posicionar. Ao ponto dela, ela mandou avisar para ele que fazia mais de 30 dias que o rei não a convocava. E se alguém entrasse na presença do rei sem ser convocado, havia um decreto de morte. Porém, quando Mordecai envia para ela aquela convocação para ela ir estar adiante do rei a favor do povo, ela imediatamente ela vê os riscos que ela ia ter, porém ela abraça os riscos e fala, se perecer, pereci. Porque o mais importante não é estar aqui na conformidade, né, no conforto do palácio, mas o mais confortável é estar debaixo do que Deus tem estabelecido para mim nesse tempo. Então, o que aconteceu? Ela entrou a favor de um povo, uma igreja que está diante de Deus a favor de um povo. E você, mulher, você é a figura profética da igreja. Deus, ele ama o ministério das mulheres, porque a mulher é a figura da igreja. Então, se você tem um ministério convocado por Jesus Cristo a ser uma resposta diante ou de uma causa, ou diante de um projeto, ou diante dos seus filhos, ou diante... Olha, eu me lembro hoje agora, né? A minha mãe, ela orou por mim 15 anos, Simone. Ela esteve diante do Senhor 15 anos para que hoje eu estivesse aqui falando.
no nome do Senhor. Uma mãe, quando ela gera, uma mulher, quando ela gera, ela posiciona, ela estabelece. Deus Sim. nos deu um chamado, né, de estabelecimento de coisas espirituais através desses ambientes. Então, estar nesse ambiente vai destravar a você chaves para você trazer realidades do céu para esse tempo. Amém? Pastora, amém. Eu vejo assim, como tá difícil. As mulheres hoje dentro da igreja, elas estão muito mais para frente, mais evoluídas, buscando mais. Eu não sei se isso acontece aí com vocês também, não sei que igreja que vocês congregam, mas eu vejo os homens que eles retrocederam, parece, sabe? As mulheres estão muito ativas em tudo, em questão de ajudar na igreja, de buscar, de incentivar. Por isso que eu amo tanto trabalhar com mulheres, porque eu vejo um potencial muito grande. E Deus mesmo, né? Ele levantou guerreiras mesmo de oração, guerreiras, mulheres mesmo usadas por Deus e que Ele está levantando nesses últimos dias. Então, uma coisa que eu sempre penso eu tenho 2 filhas casadas, né? E a minha preocupação sempre é assim, se eu vou levar uma palavra na igreja ou qualquer outra coisa, quando eu comecei a fazer as lives, o que elas pensam ao meu respeito? Sabe? O que realmente elas veem em Cristo na minha vida? Eu consigo passar isso para elas, porque seria uma hipocrisia minha, e a gente sabe o quanto acontece isso, né? Eu sendo uma pessoa dentro da minha casa, não que eu seja perfeita, não, eu sou muito falha, eu preciso muito da presença do Espírito Santo para me capacitar, para me ajudar. Mas eu sempre tenho as minhas filhas como um termômetro, sabe? Como elas me vejam? Eu sempre pergunto assim, porque se elas me apoiam, se elas... às vezes elas falam alguma coisa, mãe, faz um pouco diferente, alguma coisa. Então, elas são o meu termômetro, porque elas precisam ver Cristo na nossa casa, elas precisam ver. E eu vejo como as mulheres hoje, elas estão se levantando mais, sabe? Elas estão se colocando na brecha. E o quanto nós, mulheres, fizemos a diferença dentro da nossa casa. Muitas mulheres, mesmo dentro das igrejas, pastora, não perceberam isso ainda, sabe? Qual é a mentalidade delas? O meu marido é o sacerdote. O meu marido precisa orar, o meu marido precisa buscar. Mas nós temos um poder muito grande de intercessão, de busca do Senhor. Nós podemos transformar a nossa casa num pedacinho do céu, né? Então, hoje eu percebo o quanto, não desvalorizando o meu marido, nunca, mas o quanto a minha importância como uma mulher sábia faz de estar intercedendo, de estar buscando, de estar incentivando outras mulheres. Eu acho que já está dando a hora, né, pastor? De estar incentivando outras mulheres a buscar no Senhor. Simone, ora por mim. Ora! Busca do Senhor, sabe? Eu estou fazendo 2 mentorias com pastoras diferentes e que está me abrindo muito, assim, um leque, sabe? Está me trazendo conhecimento diferente, buscando a palavra de Deus, mas com a necessidade, eu vejo essa urgência que a senhora falou, sabe? Eu sinto uma urgência de falar de Jesus para as pessoas. Eu vejo uma urgência da gente colocar a mão no arado e dizer assim, Jesus está às portas. Muitos estão dormindo, muitos não querem, muitos já negaram. Mas até mesmo dentro da igreja, parece que as pessoas estão dormindo. Dormindo. Tá tudo sentado aqui, tá tudo bem. Sempre foi assim, mas eu sinto uma necessidade, o Espírito Santo colocou isso no meu coração, uma necessidade, como a senhora falou, tá tudo muito rápido, tá acontecendo tudo muito rápido. Então é tempo de nós nos levantarmos como guerreiras mesmo de oração, né, pela nossa casa, pela nossa nação, e dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele liberta, e o quanto nós somos necessitadas da misericórdia dEle. Pastora, hoje eu vejo o ministério
Pastor, ó, recebe. Eu acho que é Deus que está te selando aí para o ministério. Simone, deixa eu te falar. Hoje há na igreja um empoderamento muito grande das mulheres. Uma centralidade na mulher. A mulher é uma peça muito estratégica para Deus. Sim. Mas, assim, eu vejo alguns estabelecimentos espirituais que precisam ser cumpridos antes, sabe? Por exemplo, quando eu me casei, o ministério do meu marido não era tão evidente na palavra, não era, né? E eu, muito ativista, muito de fazer, muito de visitar, Sim. muito de ir pra rua, muito de fazer acontecer. O Espírito Santo falou assim para mim: volta para dentro de casa. Volta para ser dona de casa. Cuida do seu marido. Seu ministério agora é cuidar do seu marido. Amém. O solteiro cuida das coisas de Deus. O casado cuida do marido. Então, eu tive que parar de ir, de estar nos lugares, de fazer coisas, de estar cumprindo a agenda. Para quê? O Espírito Santo estava me ensinando a desacelerar para que o meu marido pudesse alcançar a estatura espiritual que Deus desejava que ele desejasse, né? Que ele precisava. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a gerar ele à noite, comecei a orar pelo chamado dele. Deus abençoe o chamado na palavra que meu marido teve. Eu comecei a fazer uma lista de oração que eu precisava gerar para ele, a favor dele. Sim. Porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu não fiz o que era para ser feito aqui dentro. Sim. Foi uma morte para mim, que eu gosto de produzir. Espírito Santo, não, filha. Eu não chamei você para estar à frente, eu chamei ele para estar à frente. Então, quando eu desacelerei e voltei para dentro da minha casa, cuidei do meu marido, cuidei da minha casa, cuidei das coisas comuns do lar, que é a responsabilidade da mulher, foi uma morte para mim. Porque eu pensei, eu estou perdendo. Era para mim estar fazendo, era para mim estar ganhando almas. Eu sou evangelista, eu gosto de almas, eu gosto de pregar, eu gosto de dizer. O Senhor falou assim: não chamei você para essa estação, para você estar nesse lugar. A estação que eu tenho para você, mulher, é para você estar primeiro aqui, ó, gera seu marido na oração, na intercessão. Eu vejo Eva, quando Eva sai da posição dela, ela tira Adão da sua posição. Ou seja, o erro dela desestabeleceu o marido, que era Adão. E eu vejo hoje o ministério feminino desestabelecendo o sacerdócio do marido, pastora. Eu vejo mulheres que elas são tão ativas que ela castra o ministério do marido. O marido não consegue chegar à estatura dessa mulher. Essa mulher prega, essa mulher visita, essa mulher faz isso, o marido nunca vai alcançar aquilo. Por quê? Porque eu não estou dando tempo e espaço para que Jesus gere nele o homem perfeito, o varão perfeito. Também uma mulher desalinhada desalinhou o marido. E todas nós recebemos a consequência do pecado dela. Porque ela tirou Adão da posição, porque ela estava fora da posição dela. E aí ela destituiu ele de um lugar, não só de um ambiente espiritual, mas ela destituiu ele de estar diante do Pai. Porque a responsabilidade era de Adão, de estar com a sua família diante do Pai. Então, quando aquela mulher tola, ela saiu da sua posição espiritual, ela destituiu ele também e a sua casa. Então, o que a gente precisa voltar? Voltar para a essência. Isso não quer dizer que você vai se anular. É que essa estação, você precisa discernir em Deus que estação que Ele está pedindo para você. Eu tenho uma amiga que ela está com 2 crianças pequenininhas, bebês. Não quero aprender, quero fazer, quero acontecer. Falei, não, sua estação agora é de estar cuidando dos seus filhos, que são pequenos. Sua estação é agora estar lá cuidando, dando atenção, corrigindo, estar dentro de casa para que né, os filhos precisam da referência da mãe. O filho pequeno precisa que a mãe esteja perto ali. Então, tem princípios que a gente precisa respeitar. Por que houve a quebra lá no princípio da criação? Todo o livro de Gênesis é estabelecimento de princípio. Então, quando eu olho para lá, que é o princípio, eu preciso ser guiada pelo princípio, porque Deus não passa por cima dos princípios. Muitas vezes a pastora é habilitada, já foi ungida, tá? Já faz, aconteceu, e o marido ainda não. Aí o que acontece? Se a mulher não for uma mulher espiritual de retroceder para que o seu marido cresça, ela vai pôr ele na cova. Como tem muitos maridos hoje castrados, porque a mulher não tem paciência de gerar.
A mulher não tem paciência, às vezes, de gerar em oração, em intercessão, até que ele cresça, até que Deus dê a ela ferramentas para que ela o ajude, porque a mulher é a auxiliadora do marido. A mulher ela precisa auxiliar o marido. Ele está tendo dificuldade de orar? Ore com ele. Amém. Ah, ele tem dificuldade de ler Bíblia. Leia você com ele. Ele vendo você nesse lugar, você vai inspirá-lo. Ai, meu marido não toma a sua posição. Mas espera aí, você tem usurpado a posição que é dele dentro da sua casa? Então você precisa recuar, você precisa voltar atrás. E você precisa ser encontrada por Deus na posição a qual? Eva, ela não nasceu já errando. Ela tinha posturas onde ela entrava diante de Deus. Ou seja, o processo, houve uma quebra ali. E não foi do dia para a noite. Então, a gente precisa se atentar a isso. Senhor, qual que é a minha posição espiritual diante do meu marido? A fulana faz, acontece. Tá bom, mas espera aí. A mulher é a coroa do marido, a Bíblia diz lá em Provérbios. A mulher é a coroa. Coroa, naquela época, o rei usava, ela ia à frente. Então, quando o rei ia para a guerra, pegava a arma e pegava o quê? A coroa. Açoeiro. Quando chama a rainha na presença, né, dos súditos, da festa, manda trazer a rainha, mas manda trazer a coroa dela. Ó, traz ela e traz também a coroa, tá? Que agora é hora de exibir ela. A mulher é a coroa do marido. Então, que coroa que eu tenho sido para o meu marido? Será que esse marido é do jeito que é porque eu não investi tempo suficiente, eu não investi oração suficiente para que ele saísse da prostração espiritual? Você quer conhecer uma mulher, você olha para o marido dela. Eu vi uma vez a pastora Cassiane falando sobre isso e a Estela também falando. Falou assim, eu chego numa igreja para pregar, primeira coisa que eu olho, como é o marido da mulher que me convidou. Por quê? Porque aquele marido vai dizer muito daquela mulher. Vai dizer. A Bíblia diz que Abraão, que Jó eram homens honrados diante da sociedade. Por quê? Porque as suas mulheres eram estabelecidas com valores, com princípios. Sara era uma mulher especial. Mulher de Abraão, mulher especial. Então, nós precisamos buscar em Deus essa essência, sabe? Não deixar que os padrões do mundo comecem a contaminar a nossa identidade como mulher de Deus. Né? O Senhor tem que olhar para nós e falar assim, olha, mulher de fulano, tu é honrado. Tu é honrado, porque ó, Sara, mulher distinta, mulher que fala a palavra, mulher que tem princípios. Então, a gente precisa fechar os padrões, as contaminações que a gente costuma ver. Sabe que o mundo está entrando muito forte na igreja. Os padrões mundanos estão entrando fortemente para contaminar aquilo que é santo, que é puro. Então, nós temos essa chave de fechar e resgatar os padrões de Deus para nós como mulheres nesses dias. Principalmente no nosso chamado. Amém? Aleluia. Pastor, eu acho que já passamos do horário, né? Foi um aprendizado. Foi realmente foi um prazer muito grande, muito grande. Eu espero que todas as mulheres que passaram por aqui estejam também, né? Que elas receberam esse poder do alto, esse entendimento, e pode ter certeza que aprendi muito, muito mesmo com a senhora. Isso, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, e às vezes a gente acha que está no caminho certo ou entendendo alguma coisa certa e de repente Deus vem e dá uma movimentada nas águas, né? Sim. Então, eu agradeço muito mesmo pela confiança que a senhora teve, né? E Deus venha abençoar cada vez mais o ministério de vocês, a família de vocês, assim como a minha, eu desejo para vocês. Você volta pela segunda vez já e eu estou muito feliz. Sei que o ano que vem vai ser um ano bem trabalhoso. Talvez eu dê um tempinho aqui nas minhas coisas, porque daí eu vou precisar ajudar. Porque a minha netinha tem 1 ano e 4 meses só, né? Então, mas eles queriam perto, então, né? Deus sabe todas as coisas. E a minha filha também, assim como eu sempre abri mão não, eu investi na minha família, né?
Desde que eu tive a mais velha, eu sempre fiquei em casa. Mesmo eu não sendo convertida, mas eu sempre tive esse entendimento que eu iria criar elas, né? Amém. Que era a responsabilidade. E eu não me arrependo. Nunca me arrependi da escolha que eu fiz com nenhuma das três, sabe? E a minha Sim. filha fez a mesma escolha agora. Então, ela está sendo mãe, ela está cuidando do primeiro ministério dela e isso alegra muito o meu coração. Então, que outras mulheres, Amém. né? A gente sabe que as mulheres precisam ir para ajudar tudo, mas o Senhor supre as necessidades, assim, de uma forma sobrenatural, né? Que as crianças Amém. não ser mais terceirizadas. Eu me preocupo muito com isso, porque eu tenho uma de 12 anos e às vezes ela vem falando coisas para mim que acontecem na escola, que eu fico horrorizada, assim, ela diz, mãe, eu levei até um susto, né? Imagina, se ela leva susto, imagina eu, né? Com 47 anos, eu penso, meu Deus, Jesus tá ali na curva já, né? Tá. Então, que nós venhamos mesmo levantar como mulheres intercessoras pela nossa casa, pelos vizinhos, pela igreja, e, Amém. e como a senhora falou, né? Voltar para casa, voltar para a mesa com os nossos, né? Que Deus venha nos dar sabedoria. Que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria. É o que eu peço para Ele Amém. todos os dias, né? Eu não peço ouro, não peço prata, não peço nada que seja terreno, porque Ele sabe a nossa necessidade. Mas eu peço Verdade. sempre muita sabedoria, sabe? Para mim, para o meu esposo, para que a gente consiga cumprir com o que o Senhor quer para as nossas vidas, né? Tá bom? Amém. A senhora quer fazer, Obrigada. uma oração? Quero sim. Eu quero só, antes de orar, falar para você que parar não é perder. Às vezes parar é ganhar, né? Porque para Deus, o olhar de Deus, a ótica de Deus é diferente da nossa. Então, que a gente possa discernir, sabe, como intercessores, o lugar que Deus tem para nós, Amém. como mulheres. Amém? Pai, eu quero louvar ao Senhor, engrandecê-lo. Senhor, obrigado porque o Senhor, ó Deus, estava na posição certa. O Senhor abriu o caminho, Senhor. O Senhor estava na posição qual o Pai convocou para estar. E obrigado, Jesus, por abrir caminho para que a igreja pudesse acessar o Pai. Obrigado, Jesus, por interceder por nós dia e noite diante do Pai. Amém. Obrigado, doce Espírito Santo, por abrir os nossos olhos e nos fazermos, ó Deus, acessíveis ao Pai. Espírito Santo, obrigado por habilitar a sua igreja. Obrigado, Espírito Santo, por reposicionar a sua igreja. Amém. Obrigado, Espírito Santo, por habilitar a sua igreja. Obrigado, Senhor, por chamar os intercessores, convocar os intercessores. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ainda está convocando, Deus, apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, Pai, o Senhor ainda convoca, o Senhor ainda habilita, o Senhor ainda dá visões. E, Pai, Amém. obrigado por nos confiar o seu ministério, Pai, ministério da oração, da intercessão. Então, Senhor amado, cada intercessor que entrou aqui, Pai, que possa receber chaves do céu essa tarde. Senhor, se há algum intercessor mal posicionado, Deus, ó Pai, que o Senhor possa alinhar os pés de cada intercessor. Que o Senhor possa visitar também os altares do coração de cada intercessor, derramando, Senhor, vinho novo, derramando óleo fresco do céu. aleluia. Pai, em nome de Jesus, nos reposiciona, Senhor, a estar diante do Senhor. Que a nossa maior, ó Deus, missão não é orar, a nossa maior missão é estar contigo. Que a gente seja intercessores, Pai, que carregam a Tua glória, que acessam, Deus, o coração do Pai, que desfruta do Pai, que ama o Pai. Deus, que contempla o Pai, que ama a presença do Pai, Jesus. Levanta, Pai, intercessores famintos pelo Senhor, intercessores que entenderam, Senhor, que melhor está diante do Senhor do que fazendo coisas. Ó Deus, tira todo o peso de nós, toda a carga que não foi colocada por nós. Arranca de nós toda a roupa de ativismos, Deus. Arranca de nós, Senhor, nos ajuda a remir o tempo. Nos ajuda como intercessores, ó Pai, remir o tempo. Ó Deus, em nome de Jesus. E não deixa, Senhor, a gente ser achado, ó Deus, como as 5 virgens imprudentes que não tinham óleo. Sim. Ou como Marta, que foi reprovada por causa de um serviço, Deus, na hora que não era para ser feito. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos movimentos naturais que fazemos.
Nós pedimos perdão, Senhor, pelo nosso autocontrole. Nós pedimos perdão, Senhor, pelo, ó Deus, pela nossa independência. E nós queremos agora fazer como Jesus disse, Pai, que ele falava que ele só faz aquilo que ele viu o Pai fazer. Nós queremos ser intercessores assim, que só faz aquilo, Pai, que vê o Pai fazer, Deus. Nós queremos ser assim contigo, Pai, no nome de Jesus. Obrigado pela Simone, Deus. Continua abençoando, Pai, a vida dela, o coração dela. Continua habilitando a tua filha, Pai, no seu chamado. Continua derramando direções, estratégia. Continua dando a ela, Pai, revelação, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós agradecemos por essa tarde. Eu agradeço ao Senhor por tudo, Senhor, por cada vida que entrou, por cada vida que foi reposicionada nessa tarde. Obrigado, amado Espírito Santo de Deus. Nós dependemos do Senhor, unicamente do Senhor. E bota temor, Pai, no nosso coração. Temor. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Põe em nós o temor. O temor de sair diante do Senhor, o temor de errar, o temor de perder sua presença, o temor de fazer coisas que o Senhor não pediu. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastora. Muito obrigada por esse precioso, tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus. Fica com Deus, tá? De Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.